Nos dias atuais, a gente tem cada vez mais relatos sobre isso, né? De pessoas, cada vez mais pessoas crescem com... crescendo o número de pessoas com síndrome do pânico, essas doenças da mente. O porquê tá rolando isso tão em massa, parece, vamos dizer assim? Então, saiu um estudo recente, bem recente mesmo, inclusive a gente botou no livro 2, né, que a gente fez, dos transtornos mentais, remédios espirituais, um estudo americano, uma revista Lancet, que em 5 anos, pelo menos 4 bilhões, metade da população mundial vai ter algum tipo de transtorno. Puta, mano. Ou seja... Mas será que, Rafael, eu sempre pensei sobre isso. Será que isso já não existia? Só que a gente levava de outra maneira? Tipo TDAH? Não entendia realmente o que estava acontecendo, a sociedade tratava aquilo como outra coisa? Sim, exatamente. A nossa facilidade de diagnosticar nos leva a um quadro de um diagnóstico mais preciso do transtorno. Né? Então, com certeza isso melhorou. Então, muitas pessoas eram autistas nível 1 e não sabiam. O autista nível 1 vive normalmente, só que ele tem uma rigidez emocional, ele é meio sem filtro, ele vem na cabeça, ele fala, né? Ele tem uma série de sintomas, né? Uma sensibilidade ao escutar, mas ele vive normalmente entre as pessoas. Então você começa a aprender a diagnosticar, né? Pessoas que estudaram, né? Cada vez mais se estudam, se especializam, mas ao mesmo tempo a gente também vê um boom de um colapso mental, de uma geração que está apresentando de fato, né? É bem diferente da minha geração, né? Na escola você tinha 1 ou 2 crianças, hoje você já vê de uma turma de 50, 15 com mas problema. eu acho que as redes sociais têm grande influência, tem grande participação nesse lance aí. Em comparativo com vida que não existe, em comparativo com outras pessoas. E aí a criança cresce se comparando com algo que não existe. Exato, a criança cresce no mundo paralelo, né? A gente está aprendendo a não ser a gente. A gente tem que ser o outro. Né? A gente está sempre se comparando. Copiando, né? Não sei quem passou no concurso, eu não passei, eu sou fracassado, o outro é bom. E não tem como a gente comparar 2 pessoas incomparáveis. Cada ser humano é muito singular. Sim. E a gente está vivendo esse boom de... Para vocês terem uma ideia, tem um filósofo chamado Sêneca, que é um filósofo estoico. Sim, e ele fala para a gente fazer um somatório da quantidade diária que a gente utiliza para fazer determinada coisa e ampliar para a quantidade de vida que a gente tem. A média brasileira de acesso às redes sociais, estou falando do Instagram, TikTok, WhatsApp, todas essas questões, é de 5 horas para cada brasileiro, hein? Ou seja, tem alguém com 10 e tem alguém com 0. Ou seja, estamos ali. Isso ao longo de 80 anos significa 30 anos. 30 anos que você passou ali de cara na tela ali. Você está olhando o celular, você dorme 26 anos. É isso que eu ia falar. Você fica no trânsito uns 10. Tem pessoas que ficam até muito mais. Quer dizer, você já perdeu 66 anos da sua vida. 30, 26, 10. Aí depois a pessoa, nossa, a vida passou rápido. Sabe o que acontece que eu acho que... A gente que não aproveitou. Dá teu trabalho. Uma coisa que o ocultismo fala muito é sobre o lance da verdadeira vontade. Né? Da gente descobrir realmente o que a gente quer. E muita gente fala assim que quando você trabalha com o que você gosta, na verdade você não trabalha. Eu acho que isso aí não existe. Eu acho que a gente tem que descobrir o que a gente gosta e às vezes o que a gente gosta não tá no trabalho. Né? Por mais que a gente tenha que trabalhar, né? Para ter as coisas, e às vezes não tá no trabalho a coisa que realmente você gosta, e aí a gente se perde na nossa própria busca quando é criança mesmo, com o seu pai falando, o que você quer ser quando você crescer? Vai ser médico e tal. Eu acho que mas essa é a questão muito. A gente está formando indivíduos produção em série. A gente está preparando crianças por Enem. Então, desde pequeno, ninguém pergunta qual o seu gosto, qual a sua cor de camisa preferida. Só te impõe. Te impõe, né? Você é meio que imposto, né?
Se você falar que vai ser professor, fala, professor não ganha dinheiro. Então, a gente vive numa sociedade ainda que impõe muito aquilo que você tem que ser. Se o seu pai é um advogado renomado, você faz o curso de direito. Mas, de repente, aquilo não te preenche. As evidências científicas nos dizem que 80% da população mundial não gosta do que faz. E as 20% do que fazem, a gente também não pode romantizar. Sim. Porque mesmo que você goste de trabalhar naquilo que você faz, você cansa. Cansa, né? Você é um ser humano. A mesmice. Mesmice. Você tem que sempre se reinventar. Por exemplo, eu tinha um professor da psicologia que ele fala... É aquela velha frase, né? Falei para ele que não fiz o trabalho, não sei o quê, tal... Fiz o trabalho, ele chegou para mim, mas o que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? Eu falei, eu durmo. Aí eu falei, não, faço o dever. Eu falei, não faço o dever, me reprove, mas eu não vou deixar de dormir. Então a gente vive ainda nessa coisa, né? Isso aí é papo de coach. Papo de Esses malditos coaches. São os cavaleiros do Apocalipse. Faz, ó. É um deles. Marçal. Sai fora. Coach é um dos cavaleiros do Apocalipse. Porque o coach não entende, ele não estudou o comportamento humano, ele fala, né, ele fala assim... É na base de uma superação que talvez ele mesmo teve ou nem teve, mas não é puro golpe, pô. Perdoa, vai lá e perdoa. Né? Como se o perdão fosse uma coisa tão simples. Fácil, né? Para quem foi muito ofendido. Perdão é um processo. E as pessoas trazem essas questões aí de uma forma muito superficial, esquecendo que a gente tem dor.